É um prazer estar de novo na UFABC, embora de maneira virtual, devido às ocupações e tribulações do momento. Ainda assim, anos de relações internacionais, para mim é uma honra e um prazer. Eu tenho uma ligação muito forte para saudar o reitor Dácio Mateus, o meu amigo Gilberto Maringoni, demais participantes, e falar um pouquinho do que é a situação atual, na minha opinião. Eu queria começar fazendo uma observação. Eu fui convidado pelo Lula em 2002, mais ou menos nessa época, para ser ministro das Relações Exteriores. E, para mim, nessa época, estou falando da minha visão, era tudo muito simples. As tarefas que nós tínhamos que realizar eram muito simples. Eu tinha que dar um jeito na ALCA, de uma maneira ou de outra, tinha que dar uma melhorada no padrão de negociação da Organização Mundial do Comércio. Na época, tudo que dizia respeito ao comércio era muito dominante, até porque o governo anterior valorizava muito só o aspecto comercial. Tinha que trabalhar pelo reforço do Mercosul, pela integração sul-americana, e tinha que, digamos, ampliar um pouco a nossa relação com os países em desenvolvimento e, digamos assim, fazer uma defesa do multilateralismo. Havia iminência do ataque dos Estados Unidos ao Iraque, sem autorização do Conselho de Segurança. Então, esses eram os pontos, o resto iria se desenvolvendo. E eu digo isso porque quem se der ao trabalho de olhar as duas páginas, mais ou menos duas páginas, tinha ainda a África, temos que reforçar a relação com a África. Quem olhar o trecho do discurso do presidente Lula, né, o discurso inaugural do presidente Lula, o discurso de posse, vai ter que ter mais ou menos duas páginas, 4, 5 minutos, verá que esses temas estão lá no discurso e eles representam um programa que foi, na realidade, realizado. O Brasil deu um jeito na ALCA, o Brasil mudou o padrão, não sozinho, mas mudou o padrão de relações na OMC, o Brasil condenou a invasão do Iraque, o Brasil se aproximou com a África, até os BRICS, embora não tivessem nominalmente mencionado, ou melhor dizendo, embora a palavra BRICS não tenha sido mencionada, isso era uma invenção do Jim O'Neill, um economista do Goldman Sachs, mas o conceito foi mencionado, porque em determinado momento do discurso o presidente Lula fala o presidente Lula fala na relação, estreitar a relação com os grandes países em desenvolvimento. E nomeia todos, que são os BRICS, inclusive a África do Sul, que não fazia parte do acrônimo, o acrônimo que havia sido criado pelo economista britânico, porque lá o BRICS, o S é minúsculo, e para nós o BRICS depois passou a ser um S maiúsculo para incluir a África do Sul. Então, de certa maneira, o mundo era previsível. Claro que nós não prevíamos a crise financeira de 2008, não prevíamos várias outras coisas que aconteceram, mas, digamos assim, eu não me lembro se eu mencionei agora a integração sul-americana, mas sim, eu acho que isso também era um ponto. Então, as coisas eram mais ou menos claras. Claro, dentro disso, a gente tinha que reagir a questões do momento, como foi a crise da Venezuela, como foi mais tarde a crise da Bolívia, várias outras questões. Mas a linha geral, para mim, era muito clara. Eu acho que, hoje em dia, quem quer que seja o chanceler e o próprio presidente Lula vão se defrontar com um mundo muito mais complexo. Porque, devo dizer, eu não me recordo se esse termo foi usado na época, mas o conceito estava na nossa cabeça, era um mundo multipolar se formando. E o Brasil tinha que participar e encontrar o seu lugar nesse mundo multipolar. Contribuir para esse mundo multipolar e encontrar o seu lugar. Hoje é um mundo muito mais complexo. Veja bem, eu aqui não fiz referência ao clima. É muito provável, não me recordo mais, não estou com o discurso na minha frente, mas é muito provável que o Lula tenha falado também no meio ambiente, muito provável. Mas o clima era um aspecto. Hoje é um tema central, como ele acabou de demonstrar, não só no discurso da vitória, mas também no discurso que fez no Egito. O clima é um tema central, é um tema, o aquecimento global ameaça a sobrevivência da humanidade. Nós tivemos uma pandemia que pode se replicar, ela própria ou outra, isso não é uma coisa, que também ameaça, de certa maneira, a sobrevivência da humanidade, se não a sobrevivência, mas coloca desafios enormes. E temos algo
muito diferente de tudo que era no passado, que é uma guerra no centro geopolítico do mundo. Quando se falava, quando os inventores, Mackinder e outros inventores da geopolítica falavam da Terra-coração, o centro é ali, onde está, é a Ucrânia, o centro da Eurásia. E também, sem defender outras teorias, com as quais eu não estou de acordo em muitos aspectos, mas quando o Huntington fala do conflito entre as civilizações, do choque entre as civilizações, ele coloca o fim da civilização ocidental e o início da civilização, nesse caso ortodoxa, com várias outras depois, ali no rio de Dnieper. Então, nós estamos vivendo coisas totalmente novas e que impõem também uma atitude nova. O Brasil, naquela época, era, digamos, por outro lado, um país quase que envergonhadamente participava das relações internacionais. Por isso, nós tivemos que dizer, e eu comentei isso no dia que fui anunciado como ministro, e o presidente Lula depois usou o termo mais importante, ele praticou isso, fazer uma política ativa e altiva. Hoje em dia, podíamos acrescentar solidária, pensando nos demais países em desenvolvimento. Hoje, o Brasil já teve a política ativa e altiva. Quando o Brasil começou a ter uma atuação internacional mais forte, com países árabes, mais tarde, já mais para o fim do governo Lula, em relação ao programa nuclear iraniano, as pessoas até ficavam estranhando por que o Brasil está se metendo nisso. Hoje não, hoje a pergunta é o contrário, mas o Brasil vai participar? O Brasil vai fazer alguma coisa em relação à Ucrânia? O que o Brasil vai falar sobre o clima? Enfim, o Brasil hoje, nitidamente, é um país que está no centro também das expectativas internacionais. Não é uma coisa que eu estou dizendo, é uma coisa que você lê em jornais e comentários americanos. A eleição no Brasil foi acompanhada com uma tensão pelo mundo que nunca houve, e até exercendo, até a gente fala isso até rindo, comentando, a eleição no Brasil tinha um interesse especial nos Estados Unidos. Quando que você imagina que uma eleição no Brasil, talvez na época da Guerra Fria, podia ser, mas teria algum impacto nos Estados Unidos? Impossível. Hoje em dia, não, porque o Bolsonaro, digamos, era a linha de frente do trumpismo. Era digamos, a extrema-direita, no mais importante, era a mais importante presença da extrema-direita no mundo. E esse é um choque que vai continuar a haver. A extrema-direita ganhou na Itália, sob outras formas, talvez. Nos Estados Unidos, o Trump ameaça voltar, já se apresentou como candidato de novo, e aqui nós vencemos a extrema-direita. Então, essa é uma batalha que não importa só o Brasil, importa o mundo. E isso é verdade também na América Latina, onde vários governos progressistas também chegaram ao poder, mas são governos talvez um pouco diferentes em relação ao nosso. Primeiro, não são necessariamente, pelo menos não nasceram, talvez tenham se transformado com o tempo, não nasceram como governos de frente ampla, nasceram claramente como governos de esquerda, com as bandeiras da esquerda, sobretudo com a esquerda, eu não gosto desse termo, mas para simplificar um pouquinho, a esquerda identitária, as coisas internas importantes, que são importantíssimas e continuarão a ser também no Brasil. Mas o Brasil é o que pode dar peso geopolítico a essas mudanças. Nenhum desses outros países, com todo respeito, ele pode ser interessante, é importante. É claro que quando houve a primeira revolução em Cuba, Cuba era um país pequeno e teve uma importância para o mundo inteiro, mas aquilo era a Guerra Fria. Hoje em dia a situação é outra. As relações com os Estados Unidos é de outro tipo, a relação com a China é de outro tipo. Mas quem dará peso geopolítico a uma nova esquerda ou uma política latino-americana independente é o Brasil. O Brasil é metade da América do Sul em território, é metade em população, aproximadamente metade em PIB. Então, havia uma enorme expectativa. E essa expectativa não é só na América do Sul, é no mundo, porque essa batalha com a extrema-direita ela continua. Então, eu acho que é um mundo muito complexo. É um mundo muito complexo porque a própria multipolaridade, eu continuo acreditando no mundo multipolar e continuo achando que nós devemos trabalhar em favor da multipolaridade, mas não é simples. Não é simples, porque nós vimos nesse conflito da Ucrânia como os Estados Unidos e a União Europeia se alinharam, muito diferente do que aconteceu em relação à invasão do Iraque. Quando houve a invasão do Iraque, eu me lembro que foi a
primeira visita que o presidente Lula fez à Europa, ele foi a Davos, e depois foi a Alemanha e a França. A Alemanha e a França eram muito críticos da invasão americana. Hoje, claro que as circunstâncias são outras, e há razões que explicam isso, não estou fazendo juízos de valor, mas hoje a Europa se alinhou totalmente com os Estados Unidos, ou vice-versa, não quero nem colocar aí, colocar questões valorativas nisso. Mas é um mundo diferente. Ao mesmo tempo, a Europa continua sendo muito importante para nós, num potencial mundo multipolar e também do ponto de vista econômico, comercial, de investimento, porque é, digamos, um continente que pelo menos potencialmente, pode conservar uma visão reformista, uma visão progressista, como tem em alguns países, e, ao mesmo tempo, buscar uma certa independência. Mas, na realidade, nesse primeiro choque, não buscou. E quando eu digo não buscou, não é dizer que eles são controlados pelos Estados Unidos. O sentimento popular, em grande medida, nos países europeus, foi um sentimento também contrário à Rússia, e com razão. Então, o que eu quero dizer é que o mundo é muito complexo hoje. Há várias questões que são... Quem poderia imaginar que o Bolsonaro seria um dos poucos países, o Brasil do Bolsonaro seria um dos poucos países na Assembleia Geral a se abster das resoluções mais importantes, não se absteve no Conselho de Segurança, mas se absteve na Assembleia Geral das resoluções sobre a Rússia, a se abster das sanções, nas resoluções que dizem respeito às sanções. Quem poderia imaginar? E ocorreu. Então, o mundo hoje está muito mais complexo do que foi no início do milênio, vamos dizer, 2002, 2003, que quando a gente teve. Eu acho que isso coloca problemas muito, muito grandes. Eu li um artigo interessante outro dia, comentando o governo, não me lembro mais quem é o autor, comentando o que o Lula fez em 2003, de 2003 em diante, e o momento atual, um artigo até muito positivo, porque o que o Brasil percebeu naquela ocasião é que nos interessava mais trabalhar para o mundo multipolar, e fez isso, em vários sentidos. O Brasil estabeleceu, o Brasil ajudou, liderou relações intrarregionais que não existiam. América do Sul, África, América do Sul, países árabes. Ninguém tinha nem sonhado com isso, para falar a verdade. Então, nós fizemos. E, com isso, nós contribuímos para esse mundo multipolar que, de certa maneira, ajudaria a paz, ajudaria nos nossos interesses, etc. Hoje, isso está muito complexo. Veja bem, naquela época, o Brasil e os Estados Unidos cooperaram intensamente na solução do problema da Venezuela, embora tivessem visões muito distintas. Os Estados Unidos tinham participado do golpe contra o Chávez. O Brasil tinha simpatia pelo Chávez. No entanto, nós, juntos, contribuímos para que se realizasse o referendo revocatório. O Brasil foi chamado para a Conferência do Oriente Médio, a Conferência de Anápolis, em que pouquíssimos países em desenvolvimento, não árabes ou não islâmicos, participaram, chamado pelos Estados Unidos. Hoje, nós vemos uma coisa assim complexa. Ao mesmo tempo, vemos também alguns países dizendo que o Brasil deve ter um papel até na questão da Ucrânia. Uma questão muito complexa, muito difícil. Então, eu vejo grandes desafios pela frente. Acho que o Brasil tem que manter, basicamente, a sua posição de não alinhamento automático, certamente. Em algumas coisas nós vamos estar com os Estados Unidos, em algumas coisas nós vamos estar com a China. Uma coisa que me animou recentemente foi ouvir o presidente Biden dizer que não há necessariamente uma nova Guerra Fria. Mas você veja, nos anos em que nós tivemos no governo, está mais para o fim, para falar a verdade, a Rússia e os Estados Unidos falavam: vamos apertar o reset button, quer dizer, vamos reiniciar tudo positivamente, a Hillary Clinton e o Lavrov. Hoje não se falam, ou só se falam para se agredir. Então, eu vejo o mundo complexo. Acho que não devemos abandonar nenhuma das nossas grandes iniciativas. A integração sul-americana continuará a ser algo absolutamente central, até para reforçar a posição do próprio Brasil e da região no mundo. O mundo precisa hoje de uma nova governança global de maneira gritante. Naquela época, quando você falava de reforma do Conselho de Segurança, parecia uma reivindicação brasileira, compartilhada, Alemanha, Japão, Índia e até certo ponto África do Sul. Hoje não.
Hoje é uma necessidade absoluta. O mundo não tem uma governança da Copa. Por quê? Porque não há nenhum órgão empoderado. Quando você leva tudo para o Conselho de Segurança, pandemia, inclusive, clima, chega lá, tudo fica sujeito ao veto das grandes potências, que são as grandes potências, e algumas ainda são, mas algumas delas são grandes potências de 45, e o mundo em desenvolvimento não tem voz. Então, isso tudo tem que mudar. E hoje há uma consciência muito clara de que isso precisa mudar. Então, eu acho que nós temos que trabalhar por uma nova governança no mundo. Eu acho que a nossa participação no G20 tem que ser valorizada, não só economicamente, mas politicamente, para trabalhar por essa nova governança. Temos a grande vantagem que lá já estamos junto com o México e a Argentina, então não tem essa rivalidade na América do Sul, saber quem vai para o Conselho de Segurança. O G20 tem que ter mais países africanos, mas a partir do G20, eu acho que nós temos que criar uma nova governança global. E o Brasil, voltando ao artigo que eu li, ele não apenas tem que defender o seu interesse, voltando a uma ideia do velho Santiago Dantas, mas o Brasil é um país que tem, na reforma da governança global, na resposta aos grandes problemas mundiais, mudança do clima, desigualdade, que desigualdade gera refugiados, gera imigração. Na questão da saúde global e na questão da paz e segurança, o Brasil tem que ser um ator. E, ao ser um ator, ele defenderá o seu interesse. Mas o mundo é mais complexo, é bem mais complexo e não permite chavões. Não permite chavões. Não adianta dizer, como muitas pessoas de esquerda disseram, por exemplo, ganhar o Biden ou ganhar o Trump é a mesma coisa. Não, não é. E nós sabemos que não é pela posição em relação ao processo eleitoral brasileiro, entre muitas outras coisas. Em suma, eu acho que os desafios são enormes, o mundo é muito complexo, eu acho que o chanceler terá que revelar enorme competência, enorme capacidade de saber fazer diplomático, e também temos novas reivindicações que são justas. Cadê as mulheres no Itamaraty? Você sabe que nós pusemos mais mulheres talvez até do que a história do Itamaraty juntas, todas. Tivemos a primeira vez embaixadora na ONU, a primeira vez embaixadora em Genebra, a primeira vez embaixadora na Unesco, primeira vez embaixadora em Paris, segunda vez embaixadora em Bruxelas, mas a outra tem sido em 1950. Mas, enfim, seja como for. Isso para dar alguns exemplos. Então, tudo isso são mudanças, e elas vão ao mesmo tempo. Então, temos aquele imenso desafio, que, para simplificar muito, como eu ouvia na época que eu estava no Ministério da Ciência e Tecnologia, mudar a roda do trem com o trem andando. Então, é isso. É um grande desafio, é um grande momento, mas temos também a forte esperança e expectativa que o Lula representa para o mundo. Não é à toa que o Lula foi saudado como foi saudado, é porque ele é a personalidade que é, praticamente, não quero usar termos religiosos, então não vou dizer ressuscitado, mas revivido ali depois de estar preso, tratado como chefe de Estado pelo mundo inteiro antes da eleição, e, obviamente, na eleição. Não foi possível, isso estou dizendo uma coisa que eu posso dar um testemunho pessoal, não foi possível dar conta dos telefonemas para o presidente Lula, dos telefonemas de chefes de Estado, não foi possível dar conta, porque depois tinha já o Cairo, etc. E tal. Então, o Brasil está hoje no centro, queiramos ou não, e temos a responsabilidade de quem está no centro. Então, boa sorte ao novo chanceler, certeza de que a estrela do presidente Lula continuará a brilhar, não só no Brasil, mas no mundo.